prazer estar aqui novamente com os irmãos. Meus queridos, quando eu era mais novo, em minha mente, todos os anos que virava um ano para o outro, né, Réveillon, eu tinha em mente que para que o ano seguinte ele fosse melhor que aquele que estava se passando, eu tinha que começar o ano novo de roupa nova, sabe? Isso para mim fazia uma grande diferença. Para mim tinha um grande sentido, porque era o que me dava uma esperança de que eu iria ter um ano melhor do que o outro. Se eu começasse o ano novo com uma roupa velha, né, para mim o ano que estava iniciando não seria tão legal e tão bom como o que passou. Mas depois que eu fui alcançado pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus, conheci a palavra do nosso Deus, né, e aí eu tive uma mudança de pensamento. Eu aprendi que essas coisas vinham da minha cabeça, era apenas uma superstição. Uma superstição porque, na verdade, o que faz com que as coisas sejam diferentes do ano para o outro, ou durante todo o ano na nossa vida, não tem nada a ver, não é as roupas que a gente vai utilizar ou deixar de usar, sendo elas novas ou velhas. Não é nada disso. O que faz com que as coisas sejam diferentes na nossa vida é os nossos desejos do nosso coração, as atitudes que nós vamos tomar para poder realizar esses desejos ou não realizar essas vontades que vêm ao nosso coração. No estudo de hoje, o texto que nós vamos estudar não tem muito a ver com roupa nova ou ano novo, certo? Mas tem tudo a ver com o velho homem e o novo homem que Deus quer que todos nós sejamos, né, para a glória de Deus. Ou seja, se despir do velho homem e se revestir do novo homem, né, para a glória de Deus. Nós iremos aprender a palavra de Deus sobre como deve ser a conduta do crente neste mundo. Abram comigo no texto na carta de Efésios, capítulo 4. A gente vai ver versículos 17 até o 32. Efésios 4, do 17 ao 32. Como deve ser a conduta no crente neste mundo. Diz assim a palavra do nosso Deus. Amém? Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecidos, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele, nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim
transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Vamos orar mais uma vez? Santíssimo Deus e amado Pai, agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade de poder estar diante da Tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor desvende os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, Senhor Deus. Fala conosco, fala com Tua igreja, Senhor Deus. Fala com todos que aqui estão, Senhor, por meio da Tua palavra. E usa este Teu servo, Pai, que aqui está para expor a Tua palavra de acordo com a Tua vontade, Senhor. No nome de Cristo Jesus, eu te oro e te peço por isso, Pai. Amém. Meus irmãos, a grande ideia desta carta de Paulo aos Efésios, o que Paulo está querendo passar para os seus leitores, é que Deus, Ele tem um propósito eterno de criar, através de Jesus Cristo, uma nova sociedade por meio da sua igreja. Tá? E nos 3 primeiros capítulos desta carta, aqui de Paulo, Paulo ele vai lançar as bases da doutrina cristã. E nos 3 últimos capítulos, o 4, 5 e 6, Paulo aplica tudo do que ele falou, ele aplica na vida dos crentes. Então, aqui no capítulo 4, a partir do versículo 1, Paulo fala para os irmãos sobre como deve ser a conduta do crente em Cristo Jesus. E ele diz que os crentes devem viver de modo digno da vocação a que foram chamados, e diz como é viver dessa forma, como deve ser isso, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo ele estava zelando aqui pela unidade da igreja. E agora, nesse trecho da carta que nós acabamos de ler, do versículo 17 ao 32, Paulo vai tratar sobre a pureza da igreja neste mundo. Então, tanto assim como a unidade, a pureza também é uma marca da igreja do Senhor Jesus. E o apóstolo, ele vai nos ensinar aqui que aquele que foi transformado pelo Evangelho do Senhor Jesus, agora é uma nova criatura. Não pode mais ter os mesmos costumes, o mesmo estilo de vida que teve antes de ser convertido. Porque muitas pessoas aqui da época, em Éfeso, na época que Paulo escreve essa carta, tinham acabado de se converter, conhecer o Senhor Jesus e viam de uma vida totalmente depravada. E aí Paulo vai ensinar aqui o que é a palavra de Deus, o que o Senhor Jesus ensinou para ele e para os apóstolos, e o que o Jesus quer que nós aprendamos. Como é ser um seguidor de Jesus, como deve ser a conduta do crente neste mundo. Então, Paulo faz uma admoestação no versículo 17 a 19. Primeiramente, ele começa fazendo uma admoestação. Depois, Paulo ele reforça a sua admoestação com o argumento da experiência espiritual dos seus leitores, tá? No versículos 20 a 24, a gente vai ver isso. E, por último, ele vai fazer uma aplicação dos versículos 25 a 32. Como deve ser isso? Como fazer isso? Então, ele vai falar da nova vida em lugar da vida anterior, ou seja, o se despir do velho homem e se revestir do novo homem para a glória de Deus. Como deve sermos a conduta do crente no mundo? Primeiro, versículo 17, não devemos viver como os gentios. É isso que a carta de Paulo aos Efésios vai dizer. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios. O apóstolo, ele está aqui fazendo uma admoestação, ou seja, repreendendo aos irmãos de Éfeso a não cometer mais aqueles mesmos erros, aquelas condutas que eles tinham antigamente, agora, já que porque eles tinham confessado ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, e se isso era uma verdade na vida daquelas pessoas, daqueles irmãos, então
eles deveriam viver de acordo com o que Jesus viveu, de acordo com o que Jesus ensinou que deve ser vivido. E nós podemos aprender isso, irmãos, no Evangelho do Senhor Jesus. Por exemplo, o Sermão do Monte foi pregado pelo Senhor Jesus. Ali ele nos dá um grande ensinamento de como devemos viver neste mundo. A vida cristã, ela começa com uma mudança de mente, ou seja, é com arrependimento. É isso que significa essa palavra arrependimento, metanoia, ou seja, mudança de mente. Literalmente é isso. Então, toda a vida da pessoa, ela precisa mudar quando ela confia em Cristo Jesus, quando ela confessa ao Senhor Jesus como o seu Senhor. Começamos pela nossa cosmovisão, a visão de mundo. Isso aí a gente precisa ter agora uma nova visão com relação às coisas, ver o mundo com lentes diferentes. Seu modo de pensar, seus valores, suas metas, seus conceitos de vida, ser uma nova criatura. Mudança. A ordem de Paulo é: não vivam mais como os gentios. Então Paulo vai dizer como é que a vida desses gentios, que é totalmente contrária àquilo que nós devemos viver. Como é a vida dos gentios aí? No versículo 17, ainda a continuação, ele vai dizer que os gentios, eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. O que o apóstolo está querendo dizer, irmãos, o que ele está falando aqui é que apesar dessas pessoas ouvirem falar de um Deus, Criador dos céus e da terra, e eles continuam vivendo de uma maneira a não crer que existe um Criador que orienta a todas as coisas, que governa e que é a qual eles devem, se curvar e viver de acordo com a vontade desse Deus. Essas pessoas simplesmente, elas procuram viver de acordo com a sua própria vontade. Elas não se importam e nem pensam em ninguém, apenas em si, satisfazer os seus próprios desejos. Elas vivem fazendo tudo ao contrário daquilo que Deus deseja que seja feito. Por exemplo, vamos pensar aqui comigo, vejam como agem aquelas pessoas que vivem numa vida de crime organizado. Essas pessoas, eles invadem as casas das outras pessoas, eles sequestram as pessoas, muitas vezes tocam fogo nos bens de outras pessoas e até mesmo, infelizmente, tocam fogo em pessoas vivas, para dar sumiço com as pessoas. Aquelas pessoas que vivem de forma a ganhar a vida cometendo assaltos. O que é que eles fazem? Eles chegam a tirar a vida de outros para poder conseguir o que querem. Alguns vendedores, mau caráter, que não temem a Deus, não querem fazer a vontade de Deus, o que é que eles fazem? Acabam vendendo produtos roubados para poder ganhar em cima disso. Assim como políticos, por exemplo, corruptos, desviando recursos, dinheiros que podem beneficiar aos pobres, a população mais necessitada. Para quê? Para poder encher os próprios bolsos. A gente viu ultimamente aí mais um político sendo preso com dinheiro, na cueca. Mais uma vez. Infelizmente, meus irmãos. Como vivem homens e mulheres que praticam orgias sexuais, de homem com homem, de mulher com mulher. Até mesmo com crianças e animais, algo que para Deus é totalmente abominável. Essas pessoas, elas vivem apenas a pensar em coisas inúteis, coisas fúteis, ou seja, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Por outro lado, aqueles que conhecem a Deus, verdadeiramente confessaram o Senhor Jesus como seu Senhor, eles têm uma mudança de mente, deve ter uma mudança de mente. Essas pessoas devem passar a viver de uma
e pensar de forma diferente de todas essas outras. Não tem como você conhecer o Senhor Jesus e continuar agindo como se não tivesse tido um encontro com o Senhor, não tivesse conhecido a palavra de Deus. O pensamento do seguidor de Jesus Cristo, ele é moldado pela cosmovisão bíblica. Seu modo de pensar e agir deve ser de acordo com a vontade de Deus. Pensando no bem-estar do próximo, pensando em não prejudicar a vida do seu próximo, das pessoas que vivem ao seu redor, pensando em um futuro glorioso ao lado do Pai, na eternidade. Da mesma forma, pensando em ver aquelas pessoas que são conhecidas como gentios, que ainda não encontraram o Senhor Jesus, nós devemos também querer que essas pessoas conheçam a Jesus para poder estar conosco ao lado do Pai. Veja aí, versículo 18, que a segunda coisa que Paulo vai dizer, segunda maneira de como vivem os gentios. Ele diz, eles vivem obscurecidos de entendimento, separados da vida que Deus concede. Lembra do que aconteceu lá no Jardim do Éden? Por conta da mentira da serpente e dos desejos do coração de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. E a vida eterna que Deus tinha concedido para eles foi perdida, né? E a partir dali eles tiveram a morte, a humanidade passou a ter a morte. E, além disso, eles ainda foram expulsos da presença de Deus, separados da vida que Deus concede. Nós, como filhos, né, de Adão e Eva, herdamos isso também. A gente já nasce pecador, separados, distante de Deus. O homem já nasce assim. Precisa ser reconciliado com o Pai. Romanos capítulo 1, versículo 21, Paulo vai dizer que os homens, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles obscureceu. Essas pessoas, irmãos, elas vivem com a mente e o coração obscurecidos por conta do pecado. E a humanidade já nasce assim, na escuridão. Foi por isso que o Senhor, nosso Deus, enviou o seu Filho como luz para o mundo. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4, está escrito: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, o povo incrédulo, aqui os ímpios que Paulo está falando, eles chegam a pensar que, porque eles rejeitam a Bíblia, a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, eles se consideram como pessoas esclarecidas por acreditar em filosofias da moda, por exemplo. Quando na realidade eles estão em trevas, cegos. Romanos 1:22 diz o quê? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. É o que acontece, meus irmãos. Eles acreditam de fato que são pessoas sábias e nós, crentes do Senhor Jesus, agora nova criatura, se tornamos alienados. Quando na verdade Satanás cegou a mente dos incrédulos, deles, e eles vivem o quê? Obscurecidos de entendimento, por isso estão separados da vida que Deus concede. Terceira coisa que Paulo vai dizer em versículo 18, ainda parte B, Paulo diz que os incrédulos vivem na ignorância por causa da dureza do seu coração. Eles vivem na ignorância. Isso não é a forma em que os crentes do Senhor Jesus devem viver. Não é. Nosso coração não é mais obscurecido. Nossa mente não é mais obscurecida. O nosso coração não vive na ignorância mais. Mas o incrédulo, ele encontra-se morto em sua ignorância espiritual.
Como Paulo fala no capítulo 2 de Efésios, versículos 1 e 2. Ele vai dizer o quê? Que os crentes, nós, antes de Cristo, estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, fazendo a vontade do príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, nos incrédulos, porque eles ainda não obedecem ao nosso Deus. Nós não somos mais filhos da desobediência, nós somos filhos de Deus. E isso, irmãos, torna essas pessoas separadas da vida de Deus. Essas pessoas, elas vivem sem esperança e sem Deus no mundo, porque não creem em Deus ou preferem acreditar que não existe Deus. Que não existe Deus. Que Jesus Cristo não é filho de Deus. Que Jesus Cristo não é Deus. Portanto, elas se acham no direito de viver a vida como querem. Uma vida de pecado. A gente pode falar de Deus para eles, mas dificilmente eles vão aceitar de bom grado. Essas pessoas já não se importam mais se o seu pecado vai escandalizar os outros, se o seu pecado vai afetar as pessoas que vivem ao seu redor, se o seu pecado vai constranger essas pessoas também, porque o seu pecado já petrificou o seu coração. Essas pessoas, elas se tornaram insensíveis, é o que Paulo vai dizer no versículo 19. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, ou seja, a depravação, a dissolução. Eles vivem em função dos prazeres sensuais. Para quê? Para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. A dureza do coração, irmãos, ela leva primeiro a pessoa às trevas mentais, depois a insensibilidade da alma e, finalmente, leva as pessoas a viverem uma vida desenfreada em pecado. Muitos passam a viver uma vida de pecado sem se preocupar com nada, porque o pecado é aquilo que dá prazer a essas pessoas, que já não conseguem mais viver sem tudo isso. Por certo tempo eu vivi uma vida de pecado, muito assim, parecida com uma dessas pessoas. Mas não chegou, Deus, graças a sua misericórdia, a sua graça, não me permitiu a chegar a esse nível de pecado, desenfreado, sem se preocupar com o próximo e nem comigo mesmo, tá? Na primeira vez que eu e minha esposa, nós tivemos que contar essa história aqui para vocês. A gente teve que levar a nossa filha, Maria Cecília, lá na emergência, né? No Hospital Luiz de França, no centro da cidade. Nós saímos na madrugada, porque essas coisas só acontecem de madrugada, né? E aí, era uma véspera de feriado, meus irmãos. E ali, ao chegar na Avenida da Universidade, nós vimos coisas, pode-se dizer assim, a Sodoma e Gomorra de Fortaleza. Durante a madrugada, véspera de feriado, muitas pessoas fazendo orgias, homem com homem, mulher com mulher, cachaça na mão, e o carro quase não andava porque a avenida estava fechada, mas não estava fechada para eles, é porque eles fecharam para poder fazer aquilo que dava vontade deles fazer, o desejo do seu coração, e a gente começou a ficar com medo, preocupado. E agora? O que vamos fazer? Eu vou continuar aqui e esperar que eles não avancem aqui nós. Chegaram a sentar no capô do carro, sabe? E devagarzinho a gente foi conseguindo passar. Os crentes de Éfeso, eles viviam dessa forma.
antes de conhecer a Cristo. Alguns de nós chegamos a viver dessa forma, parecida, antes de conhecer a Cristo. E agora, o apóstolo Paulo está ensinando que se estamos no Senhor, se nós confessamos ao Senhor, nós não devemos viver como vivem essas pessoas. Não mais. Não mais. O cristão ele não pode seguir o exemplo do incrédulo, porque agora a sua mente encontra-se repleta da luz da palavra de Deus e o seu coração transborda com a plenitude da vida de Deus. O cristão ele deve entregar o seu corpo a Deus como instrumento de justiça e não ao pecado, nem à satisfação de seus desejos egoístas. Romanos capítulo 6, versículo 12 e 13, lá está escrito, portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. É o recado aqui de Deus para nós. E ele diz mais, também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumento de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Meus irmãos, nós agora devemos viver para a glória de Deus, não mais para a nossa própria glória, não mais para satisfazer os nossos próprios desejos da nossa carne, mas sim para satisfazer os desejos e a vontade do nosso Deus. E em todos os sentidos, meus irmãos, nós devemos ser diferentes. Os cristãos, eles são e devem ser diferentes dos incrédulos. Não quero, meus irmãos, não quero dizer aqui que aqueles que não confessam ao Senhor Jesus e que não estão aqui hoje, junto conosco, como os crentes no Senhor Jesus, eles vivem totalmente dessa forma, tá? Não é generalizando. Todas as pessoas vivem depravadas, não é assim. Mas que estão cegos, sem entendimento da palavra de Deus, isso sim, tá? Nem todos estão vivendo uma vida depravada, totalmente no pecado, não. Mas aqui nós estamos falando da carta de Paulo aos Efésios. Pessoas que idolatravam a deuses, que viviam ali naquela época fazendo coisas ruins. E nós sabemos que aqui fora existem muitas pessoas que vivem totalmente na libertinagem, no pecado. E Paulo está dizendo, não vivam mais como os gentios, tá? Mas ainda há esperança para essas pessoas. Ainda há esperança. A partir do versículo 20, Paulo vai argumentar do porquê que os cristãos não devem viver como os incrédulos, como eles vivem. Segundo, a conduta do cristão é praticar o que Jesus ensinou. Lembra? Primeira coisa, não viver como vivem os gentios. E agora a gente vai aprender que a conduta do cristão é praticar o que Jesus ensinou. Ele vai dizer no versículo 20 e 21, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Aprender de Cristo representa ter um estreito relacionamento com ele, meus irmãos. Aprender sobre Cristo é ter informações sobre ele. Uma pessoa pode conhecer sobre Cristo e jamais ter experimentado a salvação. Por isso é que é necessário ouvir o Evangelho de Cristo, porque é no Evangelho de Cristo que está registrado tudo o que ele fez e que ele ensinou. E não em outro Evangelho, como Paulo ensina aos Gálatas, né? Lá em Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 9, quando ele vai dizer que acha engraçado os irmãos da Galácia estarem mudando de um evangelho para o outro, que se é que não existe outro evangelho. Não existe. Paulo diz isso. Por isso, no versículo 21, ele vai dizer, se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos. Segundo é a verdade em Jesus.
Então, não basta apenas ouvir falar de Jesus, mas sim ser instruído a viver a vida da forma como Jesus quer que nós vivamos. Ser instruídos na verdade em Jesus, ter comunhão com Jesus por meio da palavra de Deus, a Bíblia. Pois o próprio Jesus, ele falou, João capítulo 5, versículo 39, as Escrituras testificam de mim. É aqui que nós vamos encontrar o Senhor Jesus, na palavra de Deus. Então, enquanto melhora a minha comunhão, minha compreensão da palavra de Deus, melhora o meu conhecimento do Filho de Deus. Se eu quero viver uma vida, ser cada dia mais parecido com o Senhor Jesus, é aqui, na palavra dele, aonde que eu vou aprender a ser como ele. Porque Cristo, ele é o conteúdo do ensino, ele é o conteúdo da palavra. E Paulo está aqui dizendo que os irmãos de Éfeso aprenderam de Cristo por meio dos apóstolos, primeiramente, e por meio da leitura, do estudo sistemático da palavra de Deus. E até mesmo do próprio Espírito Santo de Deus que nos guia e nos faz compreender a sua palavra, que é a verdade. Então, essa verdade que nós estamos estudando, que vem dos ensinamentos de Jesus e não daquelas filosofias daquela época que o povo era ensinado a viver, como sendo a verdade absoluta, que eles negavam. A Bíblia, o ensino de Deus, mas essa palavra aqui que nós devemos viver. Meus irmãos, a missão de Deus é redimir toda a sua criação por meio de Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, ele formou a sua igreja, que foi ensinada primeiramente por ele e depois pelos seus apóstolos, e a igreja recebeu a missão de testemunhar sobre ele e viver em santidade assim como ele viveu. Então todos os cristãos só são considerados como tal por conta de viver o que Cristo ensinou, certo? Viver o que Cristo ensinou. Jesus Cristo, ele foi o representante de Deus aqui na terra, Ele foi Deus, ele foi enviado por Deus Pai para poder nos ensinar como o Deus Pai deseja que essa nova sociedade de Deus, ela seja diferente dessa sociedade que nós acabamos de ver aqui nos versículos anteriores. Entregues ao pecado. Pessoas que se entregavam aos prazeres deste mundo, sem se importar com Deus, sem se importar com o amor ao próximo. No entanto, enquanto nós estivermos aqui neste mundo, a nossa missão é transformar essa sociedade que vivemos hoje em uma nova sociedade que glorifique a Deus. E nós devemos, meus irmãos, fazer isso primeiramente mostrando o nosso testemunho de pessoas que foram regeneradas pelo Evangelho do Senhor Jesus. Para depois podermos cumprir a nossa missão de sermos testemunhos do Evangelho de Jesus, para que outros sejam alcançados por esse Evangelho e sejam regenerados, salvos por meio do Evangelho de Cristo. Amém? A terceira conduta do cristão aqui, o que nós devemos fazer, a conduta do crente, ela deve ser de se despojar do velho homem e se revestir do novo homem criado segundo Deus, todos os dias. Nós devemos se despojar do velho homem, se revestir do novo homem criado segundo Deus, todos os dias da nossa vida. Versículos 22 a 24, Paulo vai dizer: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado essa velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Todos nós temos esse velho homem, nossa velha vida de pecado antes de conhecer a Cristo.
Esse velho homem ele é conhecido por várias designações, nominações, assim como, por exemplo, velha natureza, natureza pecaminosa, velho eu, velha criatura, homem natural, homem carnal, por aí vai. Então, por isso que Paulo diz que esse velho homem, essa nossa velha natureza, ela se corrompe segundo desejos enganosos. Irmãos, a grande batalha do crente, a grande batalha do cristão está no confronto entre essas duas forças, o velho homem e o novo homem, a velha natureza e a nova natureza. O homem, ele deve estar revestido de Cristo para poder vencer a sua batalha do velho homem. Caso contrário, esse velho homem, essa nossa natureza antiga, ela dominará o novo e as consequências serão desastrosas no plano espiritual, meus irmãos. O apóstolo Paulo ele fala disso em Gálatas 5, versículo 16 e 17, a luta que nós temos todos os dias. Ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne ela luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que querem. Nós devemos lutar todos os dias contra a nossa velha natureza, para que a gente não chegue a fazer o que a gente quer. Tá certo? As obras da carne, elas são coisas do velho homem. Do velho homem que se corrompe por essas coisas, que devem ser abandonadas por todos nós. Todos nós que somos agora uma nova criatura. Novo homem que deve se renovar, veja em 23 e 24. Nesse novo homem que deve se renovar do modo de pensar e se revestir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Paulo disse isso aqui no versículo 23 e 24. Essa renovação, ela implica, meus irmãos, numa constante manifestação da nossa nova vida, num aprimoramento todos os dias, dia a dia, um crescimento espiritual. Nós devemos fazer isso. Então, todos os dias nós devemos viver a vida que Deus deseja que nós vivamos e batalhar todos os dias para matar o nosso antigo homem. Aqueles desejos que nós tínhamos antes de Cristo que não é da vontade de Deus. João capítulo 3, Jesus Cristo, ele falou para Nicodemos a necessidade que o homem tem de nascer de novo. E esse nascer de novo é o mesmo que ser um novo homem segundo a vontade de Deus. Se deixando guiar pelo Espírito Santo que habita em nós. Para a glória de Deus. Se antes de confessar Jesus, meus irmãos, como Senhor e Salvador, você tinha uma vida bem parecida com a de muitas pessoas que não se importam com Deus, que só pensam nos seus próprios interesses, né? Pessoas que se importam unicamente em viver os prazeres da vida de forma totalmente contrária à vontade de Deus, você precisa entender que não é mais dessa forma que você deve viver. É isso que nós estamos aprendendo aqui hoje. Porque agora você é um servo de Cristo e não mais de Satanás. Antes os seus desejos, antes de confessar a Cristo, as suas ações, os seus desejos, era fazer a vontade da sua carne. E você estava satisfazendo a Satanás e não ao seu Senhor Jesus. Agora, como servo de Jesus, seguidores de Jesus, vocês devem abandonar totalmente os velhos costumes de outrora. Costumes que ainda vivem aqueles que não querem viver conforme a vontade de Deus. Conforme o Senhor Jesus Cristo viveu. Conforme o Senhor Jesus Cristo ensinou que devemos viver. Eles não querem um compromisso com o futuro ao lado de Deus, ao lado de Cristo. Eles abrem mão de viver uma vida de santidade para poder continuar satisfazendo os desejos do seu coração, os desejos pecaminosos do seu coração. A vida de pecado. Essas pessoas, elas estão caminhando a passos largos para uma morte eterna.
porque mortas elas já estão, assim como nós estivemos um dia. Mas graças a Deus, Ele nos deu vida. Jesus Cristo nos deu vida. Para finalizar, agora, o apóstolo Paulo vai fazer as aplicações para a igreja. Versículos 25 a 32. O que deve ser feito para que nós tenhamos uma boa conduta neste mundo? Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Meus irmãos, a mentira, ela começou lá no jardim com a serpente, Satanás. A mentira não é de Deus. O pai da mentira é Satanás. E nós não somos filhos de Satanás, somos filhos de Deus. Por isso que nós não devemos viver mentindo. Paulo vai dizer, a palavra de Deus vai dizer, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Porque nós somos membros do mesmo corpo, nós somos o corpo de Cristo, nós somos agora família de Cristo, filhos do Senhor. Versículo 26, ele vai dizer, fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Quando Paulo diz aqui, fiquem irados e não pequem, é porque existe uma brecha para que nós possamos nos irar, né? Por exemplo, se você não fica irado com o seu pecado e com o pecado de outras pessoas, tem algum problema, né? O Senhor Jesus, Ele teve a ira santa, que a gente costuma chamar. Quando Ele chegou no templo e viu que estavam fazendo da casa do Pai um local de comércio, uma feira, Ele se irou ali, mas não chegou a pecar. Nós podemos sim se irar, mas que essa ira não seja uma ira pecaminosa. Irai-vos, ele vai dizer, né? Fiquem irados e não pequem. Não pequem. Não deixem com que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Muitas vezes as pessoas, nós acabamos cometendo esse erro de ficar irado a certo ponto de não resolver esse problema e ficar o dia todo até que o sol se ponha e você está no outro dia ainda irado, revoltado com certa situação. E é aí aonde Satanás, né, ele vai agir na sua vida. Nós não podemos ser assim. Precisamos ter cuidado com isso. Não dá lugar ao diabo. É o que ele vai dizer. Não dê lugar ao diabo. Versículo 28, aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os necessitados. As pessoas tinham essa mania de roubar, porque senão Paulo não está falando, não iria falar isso daqui, certo? E algumas pessoas que viviam também de assaltos, graças a Deus, foram alcançados pela graça e misericórdia do Senhor Jesus. E ele está querendo dizer isso, justamente, se você tem ou tinha essa mania de roubar, não roube mais. E nós, crentes no Senhor Jesus, acabamos cometendo alguns erros, como roubar de forma achando que não é um roubo. E eu vou citar algum exemplo. Por exemplo, você que tem um patrão e você vai ser contratado pela sua empresa, vocês acertam um tempo de trabalho. Está lá no contrato, seu tempo de trabalho é esse, seu tempo de descanso é de 1 hora, certo? Depois do almoço. Mas o seu trabalho é externo, seu patrão não está lhe vendo. E você, ao invés de poder descansar apenas 1 hora, está descansando 2 horas. Ele não está lhe vendo. Não foi isso que vocês acertaram. Você está roubando do seu patrão. Deu para entender? Por que hoje as lotéricas elas têm aquelas correntinhas lá na tampa, na caneta? Porque geralmente as pessoas iam preencher o bilhete lá e botava a caneta no bolso, talvez inocentemente, por já ter costume de andar com caneta, né? Mas, geralmente as pessoas saem e não vão voltar para devolver. Isso se torna um roubo, mesmo sem querer, meus irmãos. Não é seu, é deles. Então, esse tipo de coisa, cuidado, não façam isso. Paulo vai dizer que nós devemos trabalhar, né, para que possamos ter com que repartir com os necessitados. Agora, essa é a ação do crente.
29, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Ou seja, também muitos descrentes, eu mesmo era um de que quando, na época de descrente, falava alguns palavrões, e aí ia no futebol, com os amigos, continuava daquela forma. Então nós devemos nos policiar com relação a isso. Se você era acostumado a fazer essas coisas, não faça mais, tenha cuidado, porque isso não está edificando aquela pessoa, nem muito menos aquele que já é crente, nem o descrente. Ele vê você falando palavras sujas saindo da sua boca, ele vai se afastar de Deus, ele vai dizer, não é esse Deus que eu quero para mim, não é essa vida que eu quero para mim. O cara diz que é crente no Senhor Jesus e ele fala muito palavrão. Por isso que nós devemos ter cuidado para que não saia da nossa boca nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação. Isso conforme a necessidade, tá? Aonde nós estiver, nós possamos transmitir graça aos que ouvem e não desgraça. Amém? Versículo 30, Paulo vai dizer, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Nós agora temos o Espírito Santo habitando em nós. E a maneira de que, como nós podemos entristecer o Espírito Santo, é fazendo tudo isso aqui que ele disse que nós não devemos fazer. Nós não devemos fazer. Por exemplo, também, eu queria ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 3 a 8, Paulo também vai dizer para os irmãos de Tessalônica, ele diz, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saibam controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Deu para entender? Aí, bem parecido, a mesma coisa que ele está falando, aqui ele está falando de santidade, de sexo. E aí ele vai dizer mais, e que nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Fazer isso, você está rejeitando a Deus, o Espírito Santo está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Paulo vai dizer no versículo 31 de Efésios 4, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Essa é a vontade de Deus. Irmãos, se você já confessou ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, é necessário negar a si mesmo todos os dias e tomar diariamente a sua cruz e viver para a glória de Cristo. E isso, irmãos, requer de nós mudanças de atitude, arrependimento, renúncias e abandono, principalmente dos nossos pecados. Pois o nosso Deus, Ele é um Deus santo. Ele é santo e Ele quer que nós sejamos santos, assim como Ele é santo. Se você já fez uma decisão de ser servo de Jesus Cristo e confessou a Ele como Senhor e Salvador de sua vida, procure viver a sua vida como um verdadeiro servo de Jesus, que serve unicamente a Ele, pois é de Jesus que você está aprendendo a ser um filho de Deus. Você não deve servir a dois senhores. Ou você serve a Jesus ou você serve a Satanás. João capítulo 13, versículo 15, Jesus Cristo, ele diz que nos deixou exemplo para que, como ele fez, nós façamos também. Isso aqui ele disse na lavagem dos pés.
aos seus discípulos, ou seja, sirvam, façam assim como eu, sigam o meu exemplo. E Paulo, ele costuma dizer muito, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele é o exemplo, ele é que devemos ter como modelo, o Senhor Jesus, devemos ter como modelo para nossas vidas, pois Jesus Cristo, em momento algum, ele procurou agradar a si mesmo, mas sim ao Pai que o enviou. Ele diz isso. E a palavra de Deus nos mostra isso. Daí então eu pergunto a você: você está procurando viver como um verdadeiro servo de Jesus ou como um servo de Satanás? A quem você está procurando agradar? Você está procurando agradar a si mesmo, aos seus próprios interesses, aos desejos enganosos da sua carne, do seu coração, ou ao Espírito Santo que habita em você? Romanos 8, versículos 5 a 8, a palavra de Deus nos diz que os que vivem segundo a carne, eles se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito Santo se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Tá certo? Meu irmão, minha irmã, se você tem cometido erros de sua velha natureza, se arrependa de toda a sua alma, de todo o seu coração, e procure não pecar mais. Viva uma vida que agrada e glorifica a Deus, que Ele se agradará de você. E para você que está me ouvindo aqui hoje e ainda não tomou uma decisão de viver uma vida que agrade a Deus, você pode fazer isso a partir de hoje, se arrependendo de todas as coisas que você tem feito de errado, que não tem agradado a Deus, e entregando a sua vida para Jesus como seu Senhor, e Ele te perdoará e te salvará. Te salvará da condenação eterna a qual você já está. Pois Ele, o Senhor Jesus, é o único que pode fazer isso. Ele é o único que pode te tornar, você que é culpado, tornar você justo diante de Deus. A palavra de Deus, ela nos garante que já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu te pergunto, você deseja ter uma vida eterna ao lado do Pai? Ou uma vida eterna sofrendo distante de Deus? Deus falou com você hoje, por meio dessa palavra? Amém. Que você possa tomar uma decisão. Porque a palavra de Deus nos diz também em Tiago, eu quero ler isso, terminar com essa passagem de Tiago, capítulo 4, 6 a 10. Para você que ainda não tomou uma decisão, lá a palavra diz: se arrependa e abandone as obras das trevas e se humilhe diante de Deus, pois Deus resiste aos soberbos e dá graças aos humildes. Cheguem perto de Deus e Ele se achegará a vocês. Limpe as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Pense nisso, tome uma decisão, ainda hoje, ainda enquanto há tempo. Amém? Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse tempo, por essa palavra, por esse dia, Senhor Deus. E te agradecer principalmente pelo Senhor ter nos tirado das trevas, nos trazido para a Tua luz, Senhor. Nos tirado de uma vida de pecado e nos trazido para uma vida de santidade diante de Ti, Senhor. Que o Senhor possa estar, ó Pai, trabalhando no coração de cada um dos meus irmãos aqui, todos os dias, Senhor, fazendo com que nós estejamos rejeitando o pecado, os desejos da nossa carne, fazendo somente aquilo que Te agrada, Pai. Eu Te oro, ó Deus, pedindo por aqueles que estão com o coração endurecido, aqueles que ouviram essa palavra, que eles possam, ó Pai,
ser quebrantados, se arrepender de seus pecados e entregar a sua vida para Ti, Senhor. No nome de Cristo eu te oro e te peço por isso. Amém.